Corria o ano de 1844 e no mês de março, o movimento milerita, tão pujante até então, começou a declinar mais e mais e entrar numa espécie de letargia espiritual. Mas em meados de agosto, numa reunião realizada em Exeter, José Bates estava presente quando chegou um cavaleiro, você deve ter ouvido a história, chegou um cavaleiro, amarrou o cavalo no fundo, no lado de fora, entrou, sentou no banco, num dos bancos traseiros, do lado da sua irmã, e depois de algum diálogo, a irmã levantou e diz: José Bates, o capitão Bates, o tempo é muito solene para nós gastarmos com essas verdades com as quais nós já estamos familiarizados. Aqui tem um homem que tem uma nova mensagem para nós. E Bates, na humildade que era característica a ele, combinou com esse visitante de que numa outra ocasião ele falaria. Não foi ali de que ele saiu e já o outro assumiu, não. E naquela mensagem eletrizante que você pode ler, Samuel Snow, o cavaleiro que chegou, falou das evidências que apontavam de que o fim, que as 2.300 tardes e manhãs chegariam ao fim no dia 10 do 7º mês do calendário religioso judaico, que coincidia com 22 de outubro de 1844. Ele diz: imagina, em 2 meses o noivo virá para levar a noiva que o aguarda e nós não teremos mais nenhum outro frio inverno nessa velha terra, velha e fria terra. Só que a expectativa não se concretizou e segunda-feira, depois de amanhã, nós completaremos 174 anos desde aquele incidente. E muitos se perguntam, será que a mensagem adventista não está desatualizada, obsoleta? Que fatores conduziram para que isso acontecesse? E eu gostaria de mencionar apenas que nós somos herdeiros dessa esperança. Mas para nós conseguirmos compreender o que ela significa, é bom que nós saibamos um pouco do contexto que levou a isso. E a pedido do pastor Barroso, pelo menos ele pediu que eu reservasse esse sábado aqui para a gente refletir um pouquinho sobre essa esperança ou essa experiência adventista. E eu gostaria de convidar você a lermos juntos o texto de Lucas 21, 25 a 28. Esse sermão profético de Jesus, ele aparece nos 3 primeiros evangelhos, de maneira um pouco resumida em Marcos, mas você tem Mateus, Marcos e Lucas. Vamos ler o texto de Lucas projetado na tela, a referência. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se virá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Esse texto é muito significativo porque fala de que a volta de Cristo seria precedida por alguns sinais. E nós vamos dar uma olhadinha nesse contexto. Você já conhece isso de sobejo, mas para a gente ter um denominador comum, vamos tratar desse assunto.
Em primeiro lugar, o contexto. Como foi que o movimento adventista surgiu e em que circunstâncias? Há um texto na Bíblia semelhante ao que nós lemos aqui e que aparece em Apocalipse 6, 12 a 14. E se você tiver a sua Bíblia, vamos abrir nesse texto. Eu preferi não projetar o texto para que você não perca o hábito de usar a Bíblia. Apocalipse capítulo 6, verso 12 a 14. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. No Apocalipse você tem alusão a sinais cósmicos, ou seja, a questão do sol. Você lembra que numa das pragas o sol vai esquentar mais, etc, etc. Mas o único lugar no Apocalipse onde você tem essa sequência, terremoto, sol, lua e estrelas, é na abertura do 6º selo e não no 7º selo. Isso é muito importante para a nossa reflexão. Vamos dar uma olhada para ver como os pioneiros viam esse cumprimento. Aqui você tem o grande terremoto de Lisboa, que ocorreu em que dia mesmo? Não é difícil responder porque está tudo projetado ali, né? Você nem precisa perguntar para os universitários, né? Esse terremoto, alguns historiadores consideram como o mais importante acontecimento na história da Europa desde a queda do Império Romano. Porque ele teve um grande impacto. Por que Lisboa? Lisboa era considerada a rainha dos mares, pelo lugar estratégico onde estava. E num sábado, não digam domingo, num sábado, dia de Todos os Santos, 1º de novembro, quando os crentes estavam assistindo à primeira missa, veio esse terremoto. E lembra-se que o Portugal eles criam que a Igreja Católica dava estabilidade a eles. E na primeira missa, dia de Todos os Santos, veio esse terremoto incrível e destruiu grande parte da cidade, e boa parte da cidade foi destruída por incêndios até. Naquela época não se conhecia a palavra tsunami. Passado o terremoto, vários correram para a praia para buscar abrigo ali, e vieram grandes ondas e levaram aqueles também. Lisboa nunca se recuperou nunca voltou a ser o que era em sua pujança. Teve um impacto tão grande, historicamente falando, no lado religioso, porque as pessoas achavam que já era o fim do mundo, filosófico, econômico, político, que até Voltaire e outros filósofos falaram sobre esse incidente. Agora, nós temos um outro, que você conhece, o texto que nós acabamos de ler, ou melhor, os textos falam também que o sol e a lua seriam atingidos. E os nossos pioneiros criam que o dia escuro que ocorreu em 19 de maio de 1780 foi um cumprimento dessa profecia. Misteriosamente, na região da Nova Inglaterra, etc., o dia pareceu noite, e à noite a lua com a forma de sangue. Eu não vou entrar nos detalhes sobre isso, existem várias especulações o que causou isso. Alguns disseram que eram grandes queimadas que suscitaram esse evento, etc.
independente da razão, quer seja natural ou sobrenatural, foi um indício de que o tempo era solene, e as pessoas entenderam assim. Sabe que nos planos de Deus não interessa muito se é natural, se é explicável ou não é explicável. O que interessa é que Deus usa formas sobrenaturais e mesmo naturais para nos despertar. O que interessa é o impacto que causou. Mas nenhum outro acontecimento teve um impacto tão grande no estudo das profecias como o aprisionamento do Papa Pio VI pelos exércitos liderados pelo então general Berthier. E você tem a data no dia 15 de fevereiro de 1798. Só para ter uma pequena ideia, a Revolução Francesa estava em andamento. E ali os templos passaram a ser confiscados, em certo sentido, e colocado a deusa da liberdade. Ou libertinagem até poderia ser. Então, muitas das imagens foram tiradas, e não só em Paris, na Notre-Dame de Paris, mas também em outros lugares, isso acontecia. E o Papa não estava satisfeito com isso. O que o Papa fez? Ele simplesmente apoiou algumas insurreições na França e também se voltou contra a Revolução Francesa. Em resposta, o exército de Napoleão, liderado pelo então general Berthier, foi para o Vaticano, aprisionou o Papa, e o Papa foi levado em cativeiro de um lugar para outro até finalmente morrer, sem voltar para o Vaticano. Sabe que muitas pessoas passaram a estudar a Bíblia dizendo o seguinte: caramba, como pode o vigário, o Filho de Deus, o representante de Deus na terra, foi aprisionado e Deus nem o libertou, nem o cuidou dele? Isso tem que ter um significado bíblico. E as pessoas passaram a estudar a Bíblia para buscar uma resposta para esse incidente. Isso gerou mais do que qualquer outro fator o grande despertamento no estudo do elemento profético da Bíblia. Tanto é que essa data é considerada por nós como o início do tempo do fim. Lembra que a profecia de Daniel seria selada e depois seria aberta. Guilherme Miller começou a pregou seu primeiro sermão sobre a volta de Cristo em agosto de 1831. Cerca de 2 anos depois, na mesma região onde ele estava pregando, ocorre a queda das estrelas, como uma confirmação de que o tempo não era comum, que o tempo era solene. As pessoas acharam que ali era o fim do mundo mesmo. Só para ter uma ideia, o pastor Jim Nix, que já pregou aqui e é o diretor do White State, na coleção de documentos pessoais dele, ele tem cerca de 50 periódicos diferentes publicados naquela época tratando da queda das estrelas. Tamanho o significado que isso teve. Agora, para termos uma ideia desse assunto, aqui nós temos um pequeno sincronismo profético para você lembrar. A gente colocou as datas ali, mas para ter numa só imagem, você tem o terremoto de Lisboa, depois o Sol e a Lua, e então você tem o fim dos 1260 dias, anos, e o início do tempo do fim, a queda das estrelas e o término das 2300 tardes e manhãs, ou seja, 1844, e o início do juízo investigativo pré-advento. Essa é a nossa compreensão ali. Mas, como eu disse no início, algumas pessoas dizem: mas os sinais que foram mencionados não são sinais da segunda vinda de Cristo? Se são da segunda vinda, nós já estamos há mais de 200 anos de alguns deles. Essa interpretação está muito obsoleta, temos que atualizá-la.
E essa é a opinião de algumas pessoas hoje. Eu gostaria de lhe sugerir um ponto importante. Se você der uma olhada, se você ler atentamente o livro Grande Conflito, e as páginas estão ali indicadas, você pode ler se quiser, essa é a edição padrão, a completa, não é a resumida. Você vai ver que Ellen White confirma exatamente esta interpretação que eu acabei de mencionar e as respectivas datas que nós tratamos, como sinais indicativos do tempo do fim, um tempo solene. Mas ela fala, alguns dizem, esses mesmos sinais vão se repetir antes da segunda vinda. Eu não sei se vão se repetir ou não, porque o que Ellen White apresenta em termos do tempo do fim é algo bem mais intenso. Ela diz ali que haverá um abalo cataclísmico. Ela diz, por exemplo, que ilhas desaparecerão, o mundo vai entrar numa turbulência incrível. As potestades dos céus não vão ser meramente ali o escurecimento do sol, a lua virar em sangue, a queda das estrelas, algo assim, não. Ela diz que vai haver tamanha comoção das potestades do céu, o que ela diz ali, e vai abrir espaço para a vinda, aliás, para a descida da Nova Jerusalém, inclusive. Então vai haver uma reconfiguração cósmica em certo sentido. Nós não temos toda a explicação, mas ela diz em outro lugar, não nessas páginas, que a Terra, que foi o cenário do grande conflito entre o bem e o mal, vai se tornar o centro do universo. Porque aqui Deus, a divindade, vão morar conosco. Então, é algo extraordinário. Cuidado para não dizer, é simplesmente sinais que vão se repetir. Não, é algo de muito maior intensidade e significado. E o que dizer da expectativa da segunda vinda? Como eu falei, o aprisionamento do Papa Pio VI, em 1798, teve um significado muito grande. E você pode ver, e eu li vários desses comentários quando eu escrevi a minha tese sobre Daniel e Apocalipse. E você vai ver que houve um despertamento, uma enorme produção de comentários bíblicos sobre as profecias. Mas um indivíduo que também surgiu no cenário nessa época se chamava Guilherme Miller, um fazendeiro. Uma pessoa simples. O que eu acho interessante, eu gosto muito de uma declaração que D'Aubigné, aquele famoso historiador francês, diz: quando Deus vai agir na história, Ele faz duas coisas. Em primeiro lugar, Ele prepara o cenário. E para isso, Ele tem os séculos. E quando o cenário está no lugar, Ele procura usar pessoas o mais simples possível, e por simples não quer dizer ignorante, mas o mais simples possível para que a glória não fique com a pessoa, mas com ele mesmo. E ele é um dos exemplos bem claros desse incidente. Ele foi criado numa família batista, mas depois que ele se tornou ali adolescente, um pouco mais para frente até, nem foi quando adolescente, depois do casamento, etc., ele começou a duvidar da sua fé, leu muitos autores deístas, esses que creem que Deus criou o mundo e o abandonou como Deus relojoeiro e que não interfere nos assuntos humanos, e a sua mãe estava muito triste com isso, porque ele realmente não tinha interesse mais em religião. E ele tinha um hábito que não desapareceu desde aquela época, de criticar o pregador. O pregador, ele era parente, tio, mas quando ele saía, quem lia o sermão naquela época, eles imprimiam os sermões que deviam ser pregados nas igrejas, quem lia era o diácono, e ele era muito monótono.
E ele não gostava, o Tiago, aliás, Guilherme Miller não ia nem queria ir na igreja quando era lido. E aí foi feito um arranjo. Em vez de pedir para o diácono, o pastor pediu que o próprio Guilherme lesse o sermão. No meio do sermão, ele parou a leitura, foi se sentar porque não conseguiu terminar de ler o sermão, porque se emocionou. E depois ele disse: em Jesus eu encontrei um amigo. E aquilo foi parte de sua conversão. Ele falava antes que a Bíblia era cheia de contradições. Encontrando os seus deístas depois da sua conversão, seus amigos, ele disse para eles: não, a Bíblia é harmônica. Como? Você dizia que a Bíblia é cheia de contradições, agora você vem com essa história de que a Bíblia é harmônica? Tem nada a ver. Ele disse: eu vou provar para vocês. E ele começou os seus 2 anos de estudo intensivo da Bíblia, começando em 1826 até 1828. E ele diz que começou em Gênesis até o Apocalipse. E não avançava sem ter certeza que compreendeu todos os textos que ele vinha lendo. Mas você sabe que as profecias é o elemento mais difícil. E aí é que a coisa complicou um pouco. Mas ele desenvolveu o sincronismo das profecias bíblicas ali. Daquele período de estudos, ele chegou à conclusão de que Jesus voltaria antes ou durante o ano religioso judaico de 1843. Ele não tinha interesse em pregar, foi uma convicção pessoal, mas a consciência dele começava a perturbar. Não, você tem que pregar, etc. Até que ele foi num lugar, num pequeno bosque do lado da casa dele e fez uma oração: Senhor, eu não vou me oferecer para pregar de jeito nenhum. Se você mandar alguém um convite, eu até aceito, mas eu quero ficar em paz com a minha consciência. Antes dele fazer essa oração, o seu sobrinho já veio caminhando lá para convidar: tio Guilherme, o meu pai pediu para você ir lá e compartilhar as suas ideias lá em Dresden. E ele ficou desesperado. Como isso? Mas ele tinha prometido. E ele foi. Ele estava tão nervoso que fizeram um acerto para ele. Ele não pregou nem na igreja, nem na sala, na cozinha da família ali do cunhado e da irmã. Mas foi tão significativo o impacto que já depois ele continuou na própria igreja. Mal terminou um compromisso, veio outro convite e mais outro. E chegou a um ponto que ele não dava mais conta dos convites. Até que no final de 1839, ele encontrou um indivíduo chamado Joshua V. Himes, ou Josué Himes. E esse indivíduo disse: escuta, que história é essa de você pregar só nessas pequenas igrejas e comunidades rurais aí, pequenas vilas? Não, eu só vou onde eu sou convidado. Eu nunca fui convidado para uma grande cidade. Se esse é o caso, o convite já está feito, porque eu sou pastor numa igreja em Boston. E aquele movimento é tido como o maior fenômeno literário da história da religião americana. O movimento millerita é datado de 39, 40, 44. Antes, Guilherme Miller era simplesmente um pregador solitário. Em outras palavras, o movimento não teve mais do que 4 ou 5 anos de existência. Naquele período foram publicados cerca de 40 periódicos diferentes. As pessoas vendiam suas propriedades e davam para a causa do advento. Chegou a um ponto tal que tanto dinheiro entrou para as publicações que eles disseram: não tem mais onde a gente usar tudo isso. E outros materiais mais. Agora a pergunta é: Guilherme Miller marcou uma data para a segunda vinda? Não. Os seus estudos, ele tinha 15
Tem muita coisa que podia se dizer, mas não vem ao caso, mas os estudos da Bíblia, ele chegou à conclusão de que 15 cálculos proféticos convergiam em 1798 e 1843. Um deles são as 2.300 tardes e manhãs desse texto de Daniel 8,14, que você conhece bem, que diz ali, e disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Essa é uma informação muito importante que você não poderia esquecer. Guilherme Miller nunca marcou uma data, ele marcou apenas um período. Ele falava que era o ano religioso judaico de 1843. Mas aí os seus amigos perguntaram, tá bom, ano religioso judaico de 1843, mas quando esse período começa e quando ele termina? Ele cria que coincidia com o equinócio. Sabe o que é o equinócio? Você tem 2 vezes ao ano, quando o dia e a noite têm exatamente a mesma duração. E que coincidia com o dia 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. É lógico, embora ele tenha mencionado um período, quando chegou no último dia, houve um desapontamento, tá bom, o ano acabou e nada aconteceu. Mas Samuel Snow, que é o que eu mencionei, foi o indivíduo, já no início de 1844, que começou a publicar algumas cartas, alguns artigos ali, já com o seu, sugerindo o 10º dia do 7º mês do calendário religioso judaico caraíta, ou seja, 22 de outubro de 1844. Muitas pessoas aguardavam que Jesus viria. Ellen White chega a dizer que aquele foi o ano mais feliz da sua vida, porque eles com sinceridade esperavam que o Senhor Jesus voltasse naquele dia. Quando o dia chegou, alguns até diziam que os mileritas fizeram vestes da ascensão. Isso é um mito que correu depois, todos roupa branca, preparando para a segunda vinda. Isso não faz sentido, porque eles criam que eles iam receber o manto da justiça de Cristo e não ia com essa roupa lá para o céu. Mas tudo que é tipo de chacota começou a surgir. Mas, quando chegou o dia, não houve muita comoção. Os mileritas ficaram dentro dos seus lares, com exame do coração, em oração, imaginando que a qualquer momento Jesus pudesse despontar. Na fazenda de Guilherme Miller, foi para lá o seu maior amigo, seu melhor amigo, chamado Josué Vihimes, que organizou o movimento millerita. E não havia uma multidão como alguns creem que havia. Haviam algumas pessoas ali, e aqui a gente tem uma foto daquele grupo aguardando a segunda vinda de Cristo. Eu tenho a impressão que até o pastor Davi Barroso está aí, não está? Mas esse é o grupo da nossa excursão que a gente fez, foi o quê? Uns 2 anos atrás, não foi? Mas essa é a rocha da ascensão ali no fundo da casa dele, e alguns dizem que havia uma multidão lá, algumas pessoas só. Alguns querem crer que nem Guilherme Miller estivesse, que ele estivesse dentro da casa. Mas alguns estavam ali para que Jesus, tão logo ele despontasse ali, eles pudessem ver. E aquela rocha dá exatamente essa, pode-se ver o Oriente, de onde Jesus haveria de vir. Mas aquele dia passou e nada aconteceu. Alguns chamam o dia 22 de outubro de o grande desapontamento, o que é um equívoco. O grande desapontamento não ocorreu dia 22 de outubro. O 22 de outubro foi a grande expectativa, porque eles esperavam Jesus voltar até a meia-noite, segundo a compreensão que eles tinham naquela época.
o grande desapontamento foi dia 23 de outubro, o dia que se seguiu e nada aconteceu. Tem muitos detalhes ali. Alguns dizem que só pode compreender o que foi o desapontamento quem por ele passou. Nós choramos e choramos e choramos até que o dia raiou. É o relato que Iran Edson, que estava junto, menciona. Depois do desapontamento de 1844, o movimento millerita se dividiu entre aqueles que abandonaram totalmente o interesse por religião. Havia aqueles que ainda mantiveram o interesse em religião, mas perderam a esperança. Mas entre aqueles que continuaram a crer na esperança da segunda vinda, esse grupo se dividiu em 2 grupos principais. É certo que em 1855, já alguém mencionou que haviam cerca de 25 ramificações diferentes do movimento millerita. Mas o que interessa são esses 2 ali. Isso tem a ver com o fechamento da porta da graça, a porta fechada. Esse grupo chamado de da porta da graça, aliás, da porta fechada, eles continuaram crendo que 1844 era o final das 2.300 tardes e manhãs. O grupo da porta aberta passou a fixar novas datas. Eu fiz um estudo nas fontes primárias disponíveis naquela época, e me levei 3 meses só vasculhando esses periódicos, e eu descobri 21 novas datas marcadas para a segunda vinda de Cristo entre 1844 e 1863, sem contar outras posteriores. Então, quando alguém diz Guilherme Miller era professor de marcação de datas para a segunda vinda, como alguns alegam, não faz sentido. Ele marcou um período, nunca uma data específica. Os que marcaram datas não foram os adventistas do 7º dia, mas esse grupo aqui. Uau! Bom, então tá bom, chegou ao fim. Mais rápido do que eu havia planejado. Vamos só, em alguns instantes aqui, voltar para onde a gente estava. Uns 5 minutos a gente conclui. E o resultado? Se alguém puder mudar porque não quer passar mais. Opa! Aqui vem o surgimento da Igreja Adventista. Com um pouquinho de paciência de vocês, a gente chega ao fim. Ok, vamos em frente. No próximo, é o anterior. Não, um só. Isso. Depois que Jesus não veio em 1844, os desapontados milleritas que dariam origem à Igreja Adventista do 7º dia, finalmente, eles começaram a estudar a Bíblia para encontrar uma resposta para o desapontamento. O que aconteceu? Por que Jesus não veio? Nós usamos as melhores cronologias de Yales e Ferguson em nossos cálculos proféticos. Tudo está certo. O que está de errado? Por que Jesus não veio? E ao pesquisarem para encontrar uma resposta para o desapontamento, eles encontraram respostas não só para o desapontamento, como para outras perguntas que eles nem ainda haviam formulado. Isso gerou todo um processo de restauração da verdade. E esse processo começou com pequenos grupos. Por exemplo,
Você tem em Washington, New Hampshire, o grupo estudando o sábado. Você tem depois em Port Gibson, estado de Nova York, um grupo estudando o santuário. Você tem lá para cima, para o estado do Maine, Portland, a manifestação do dom profético. Então você teve pequenos grupos, um aqui e outro ali, estudando diferentes verdades, e o indivíduo que integrou tudo isso foi um camarada chamado José Bates, porque ele tinha essa visão. Ia para um grupo aqui, aprendia alguma coisa, pronto, mais aquele outro e mais outro e assim por diante. Em 1846, ele publicou um livro muito importante, que praticamente integrou as nossas doutrinas. O título é difícil de traduzir, porque em inglês é Waymarks and High Hips. Ou seja, aqueles marcos, aqueles postes, aquelas placas que determinam a terra e indicam o caminho também. Waymarks and High Hips. Ora, Connected View of Prophetic Fulfillment, uma coisa assim, que integrou a mensagem. Tem um ponto que eu não gostaria de deixar de passar antes da gente concluir. Algumas pessoas dizem o seguinte: mas o adventismo surgiu de um grande erro, que foi o desapontamento. Jesus não veio. Eu lhe digo o seguinte: a maior bênção da igreja adventista foi o desapontamento. Em primeiro lugar, se o desapontamento invalida um movimento, você não deveria nem ser cristão, porque a cruz foi o desapontamento dos discípulos também. Lembra disso? Agora, o que geram desapontamentos? Eles geram duas coisas: ruptura com a tradição e um novo início. Você sabe que é quando a pessoa está no hospital quase por vestir um pijama de madeira, é que a pessoa lembra que tinha que cuidar um pouco mais da sua saúde. Enquanto isso, fica vivendo do jeito que quiser, fazendo o que bem entende, e ali os valores mudam. Com o desapontamento, houve a ruptura da tradição das igrejas e um novo retorno à Bíblia. Mas nós temos um outro equívoco, que foi a teoria da porta fechada, ou seja, que a porta da graça já havia se fechado e que não havia mais o que pregar para outras pessoas. Outro período que foi uma bênção. Aquilo deu tempo para o estudo da Bíblia. Eu fui professor de teologia no NASP, em outros lugares por aí afora há muito tempo, e muitas vezes eu fui abordado por alunos que dizem o seguinte: pastor, eu acho que 4 anos, 5 anos de estudo é muito, eu acho que eu já tinha que sair a pregar. O que adianta você pregar se não tem mensagem? Você tem que, em primeiro lugar, ter a mensagem para depois sair. E a mesma coisa aconteceu, não fosse a teoria da porta fechada, da não missão, nós não teríamos o maravilhoso corpo de doutrinas que nós temos. Mas o Deus que é profissional em transformar males em bens, usou esse equívoco como uma bênção. E o terceiro ali é o antitrinitarianismo. Você sabe que boa parte dos nossos pioneiros não criam na Trindade, como nós cremos hoje. Isto foi uma bênção, porque não crendo na Trindade, eles passaram a estudar a Bíblia e a descobrir a doutrina da Trindade não filosófica, como a tradição católica e protestante tradicional coloca, mas de uma perspectiva bíblica. Não do Deus inamovível de Aristóteles. Não quero complicar muito, mas um pouquinho, mas o Deus que habita com o seu povo como santuário. E me fareis um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Portanto, a nossa história tem algumas lições muito importantes. Deus pode transformar equívocos em bênçãos. Agora, alguns podiam dizer o seguinte: mas os adventistas ali no início enfatizavam uma coisa e depois mudou. Nós temos 2 grandes momentos no desenvolvimento das nossas doutrinas. No início,
aqui você vai ver que a ênfase estava no elemento distintivo da fé, e depois o que nós temos em comum. E essa junção foi que deu ao adventismo o que nós temos hoje como corpo de doutrinas. Aqui é só para você ter uma ideia. Para os pioneiros, o santuário e as 3 mensagens angélicas não eram doutrinas. Eram as grandes plataformas de integração do nosso corpo doutrinário. E a elas foram unidas a essas plataformas, as 5 grandes doutrinas distintivas e, posteriormente, também aquelas que nós compartilhamos com os evangélicos em geral. Na minha tese, que é intitulada O Santuário e as 3 Mensagens Angélicas, essa é a versão, a 7ª edição em português, que está saindo agora, eu trato em mais detalhes como todas essas doutrinas foram integradas historicamente e a formação do nosso sistema de verdades, que é algo maravilhoso. Antes de estudar esse assunto, eu achava que nossos pioneiros tinham zelo, mas não muito entendimento, e que nós somos os iluminados, que conhecemos mesmos. Depois de ler os escritos de Tiago White, José Bates e principalmente de J.N. Andrews, eu cheguei à conclusão que nós estamos muito aquém do que eles conseguiram chegar. E sabe que compensa você estudar um pouco mais em detalhes essas coisas para que a gente tenha uma ideia mais forte do que nós cremos. Para os pioneiros, a mensagem adventista não é doutrinas isoladas, é um sistema. E nós tratamos hoje mais isoladamente. Isso é uma pequena deficiência de nossa parte. Não que a gente tenha distorções, não, eu creio que muita coisa foi lapidada, burilada, mas falta essa visão de como o todo se integra. Nós somos os herdeiros dessa bendita esperança da segunda vinda. E Deus suscitou esse movimento em preparação para a segunda vinda. Agora deixa-me só mencionar uma coisa que a mim me preocupa. Os nossos pioneiros eram apaixonados pela Bíblia e conheciam demais, mesmo sem muito estudo universitário, eles tinham conhecimento da palavra de Deus invejável. Nós que estamos mais perto da segunda vinda de Cristo, podemos ter títulos e tudo, mas parece que somos frágeis no manuseio da palavra de Deus. Porque temos milhares de distorções que roubam o nosso tempo. Nós não temos mais do que 24 horas por dia, mas a gente tem tempo para tudo, menos de conhecer a nossa mensagem. Que você, como adventista, não conheça o que os batistas, os menonitas, os anglicanos creem, bom seria que você conhecesse, mas se não conhece também não vai fazer muita diferença. Mas se você como adventista não conhece nem bem a sua mensagem, alguma coisa está mal, né? E eu acho que esse é o tempo que nós deveríamos tomar mais a sério esse legado. Eu gostaria de terminar com 2 citações de Ellen White e uma da Bíblia. Se você puder acompanhar, está projetado na tela e veja o que Ellen White diz. Essa citação é longa, eu sei que didaticamente o bom é a gente não ter citações longas, mas eu creio que essa compensa ser lida. E tente aplicar na sua vida e pense você com ela. O que ela diz? Vi que todo o céu está interessado em nossa salvação. E seremos nós indiferentes? Seremos descuidosos, como se fosse coisa de pequena monta ou de pequena importância o sermos salvos ou perdidos? Menosprezaremos o sacrifício por nós? Alguns assim têm feito. Têm brincado com a misericórdia que lhes é oferecida. E o desagrado de Deus está sobre eles.
Depois de ter sido feito tudo quanto poderia fazer para salvar os homens, caso eles mostrem por sua vida que menosprezaram a oferecida misericórdia de Jesus, a morte será o quinhão delas e elevado o preço a ser pago. Será uma terrível morte, pois terão que sofrer a angústia sentida por Cristo na cruz, a fim de adquirir para eles a redenção que recusaram. E compreenderão aí o que perderam, a vida eterna, a herança imortal, o grande sacrifício feito para salvar vidas humanas, mostra-nos o valor delas. Uma vez perdida a preciosa vida, está perdida para sempre. Esse texto é muito significativo. Sabe que você tem uma única razão de existência, é a sua salvação. E o texto diz que se você brincar com a sua salvação e não for salvo, você terá que passar pela mesma angústia que Cristo teve em sua morte, porque sua morte é vicária em lugar de quem for salvo. Essa outra citação é a que dá razão ao nosso título. O grande conflito vai se aproximando do fim. Toda notícia de calamidade em terra e mar é testemunha do fato de que está às portas o fim de todas as coisas. Guerras e rumores de guerras o declaram. Haverá um só cristão cuja pulsação não se acelere ao perceber os acontecimentos que se iniciam perante nós? O Senhor vem. Ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Aqueles que têm um pouquinho mais de anos rodados sempre atribuem essa expressão, os passos de um Deus que se aproxima, ao pastor Enoque de Oliveira, porque ele tinha um sermão com esse título. Mas isso é uma declaração de Ellen White, que aparece no livro Evangelismo também. E vamos concluir com esse texto de novo que a gente leu no início, que é o texto de Lucas. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Nós somos os herdeiros de todo esse legado de experiência e de esperança e esse legado da verdade para os últimos dias. Todos esses sinais aqui mencionados já estão bem distantes de nós, e nós cremos que estamos perto da volta de Cristo, mas não se esqueça que a volta de Cristo não está mais distante de você do que o que resta da sua vida. E a gente não sabe quando. Até a Kátia Rainer postou no nosso site que houve um pastor, lá acho que é em São Paulo, que o menino de 12 anos, o filho, foi tirar o carro da garagem, simplesmente ele atropelou a própria mãe que faleceu. Eu imagino que situação trágica, dramática isso. Mas não se esqueça que a volta de Cristo não está mais distante do que o fim da nossa vida. Mas nesse texto você tem dois grupos, um desesperado pelo que está acontecendo e outro exultando e erguendo a cabeça em alegria. Qual a diferença? Uns não têm esperança e outro grupo tem esperança. Que Deus possa ajudar que esse legado que nós recebemos das gerações passadas possa arder em nosso coração, e nós que estamos vendo muito mais do que eles viram, possamos ter mais entusiasmo, mais dedicação e uma maior intencionalidade e compromisso. Que Deus abençoe você e a mim também. Amém.
terminar o nosso culto hoje cantando uma música que é tipo um símbolo, emblema da nossa crença. Ó, que esperança. Fiquemos de pé e vamos cantar junto, ao encerrar o nosso culto. Para que os pais dos aventureiros permaneçam aqui nesse recinto por uns 5 minutos para uma pequena reunião. Oremos. Eterno Pai que estás nos céus, nos agradecemos porque no passado pessoas simples, mas dedicadas a Ti, decidiram estudar a Tua palavra e comprometer sua vida com ela. Senhor, os anos passaram, as décadas, e hoje essa tocha da esperança da segunda vinda está em nossas mãos. Que Tu possas reaquecer o nosso coração. Que isso não seja mera formalidade, mera informação, conhecimento, mas que possamos ter o mesmo compromisso, a mesma intencionalidade e que possamos cumprir a missão que nos concedesse e que possamos ver Jesus voltando em nossa geração. Abençoa cada um aqui, em nome de Jesus. Amém.